Quero aproveitar também, senhor presidente, para tratar dessa questão do reajuste dos servidores públicos do Estado. Essa é uma matéria difícil, é uma situação hoje, diante da economia, que requer uma cautela muito grande e nós precisamos ser justos nas afirmações a respeito da política de reposição de perda salarial praticada pelo governo Camilo Santana. Ora, é consenso entre todos os oradores dessa casa de que o Brasil vive uma crise sem precedentes e que aqueles que não souberam se comportar diante dessa crise estão pagando um preço caríssimo por isso. E os mais prejudicados são exatamente os servidores públicos. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. O Estado virou uma praça de guerra constante na Assembleia Legislativa, entre os servidores públicos defendendo os seus direitos violados, os mais elementares deles, e o governo irresponsável, perdulário, corrupto, que levou o Estado rico ao caos. Então foi dito aqui inúmeras vezes que o Estado, que é um Estado pobre, ele se comportou, o governo comportou de forma correta, mantendo o equilíbrio financeiro do Estado, para permitir que o nosso Estado continue ampliando os seus serviços tão necessários, principalmente educação, saúde, serviços públicos funcionando bem e preparando a segurança pública, procurando ampliar os serviços de segurança para que o governo tenha capacidade de enfrentar essa marginalidade crescente. E o governador Camilo procurou discutir, conversar com a nossa polícia militar, garantir a promoção dos policiais, fazer um reajuste diferenciado, aonde permitiu ajudar aqueles que mais precisavam, que estavam com seus salários mais defasados há mais tempo. E agora, diante desse momento atual, propõe um reajuste que é possível e que eu entendo e concordo que não é o que merecem os servidores, mas o que é possível nesse momento. Avançar além disso seria um ato de extrema irresponsabilidade. Significava você pôr em risco a capacidade de investimento do Estado, que é um dos caminhos que se tem para a superação das crises, porque sem o investimento do Estado, você diminui a capacidade de superação da crise, porque deixa de gerar mais emprego, deixa de gerar outras oportunidades para o povo cearense, e porque você corre o risco de assumir um compromisso que não vai ser capaz de executar. Como outros deram o passo além das pernas. Deputado Carlos Felipe, eu já ouvi, depois que tive esse privilégio de estar aqui nessa Casa Legislativa, diversos economistas, nomes altamente conceituados, fazerem previsões sobre a hora que o Brasil vai sair da crise, a hora que a economia vai começar a crescer e a hora que as dificuldades serão superadas. E todas elas foram erradas, foram equivocadas. E quem acreditou nessas previsões teve que pagar um preço muito caro, porque não pôde cumprir com os compromissos que tinha. Está lá o nosso município, Juazeiro do Norte. Esse mês houve um desconto ilegal, irregular, de 27,5% do salário de quase todos os servidores. Por falta de recurso para pagar o salário. Está lá os agentes comunitários de saúde hoje, em frente à prefeitura, cobrando o pagamento do seu incentivo. Então existe uma dificuldade real dos municípios e nós precisamos compreender, dialogar, garantir a luta e o atendimento dos direitos mais fundamentais dos trabalhadores, mas não podemos dar um passo maior do que as pernas. Está aí o governo federal, querendo acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Essa reforma da Previdência é um golpe na aposentadoria e o fim da aposentadoria para milhões de trabalhadores. É o fim da Seguridade Social. Nós não podemos aceitar. Está aí o governo federal querendo retirar direito dos trabalhadores com a legalização da terceirização sem critérios. Nós não podemos aceitar que isso ocorra também. Então é preciso, sim, votar a favor dos servidores, garantindo aquilo que é possível nesse momento e preparar o Estado para, no segundo momento, ele recupere as perdas que têm se acumulado, que nós reconhecemos e que são importantes, mas que nesse momento não podem ser reparadas. Então essa é a minha opinião sobre esse assunto, que acho Deputado,
é de fundamental importância ser debatido com toda clareza e com toda serenidade. Deputado Carlos Felipe, por favor. Deputado, primeiro eu queria lhe parabenizar, você como um filho legítimo do Juazeiro, um filho que retornou para a terra para exercer a profissão de médico, que dedicou sua vida como vereador e que exerceu como gestor público um mandato ainda hoje lembrado, embora tão perseguido na época, lhe parabenizar pelo seu compromisso com sua terra, sempre ocupando essa tribuna e com todo o Estado de Ceará. Parabenizar pelo seu mandato aqui, que nos orgulha ser seu colega. Por isso que a política, às vezes, a gente tem que falar das exceções, que tem muitas exceções. Vossa Excelência é uma delas. Queria dizer que ser gestor público precisa ter muita responsabilidade. A melhor coisa do mundo é dar aumento. Eu também não estou satisfeito Sem querer lhe atrapalhar, não, só também não estou satisfeito com os 2% do aumento, Santana. Não estou satisfeito com os 2% que o governo está propondo, porque eu sou servidor, não tive aumento ano passado, vou me aposentar como servidor, não vou me aposentar como deputado. Por uma questão pessoal, não tenho nada contra os outros, não faz meu perfil fazer carreirismo político, mas eu compreendo as dificuldades do Estado. Nós, nessa casa, devemos discutir com o Estado o que ele pode avançar. E vou me colocar, como parlamentar, e vocês vão se colocar, como é que nós podemos avançar nessa proposta. É possível discutir pelo menos a inflação desse ano, já que nós tivemos no ano passado. Eu acho que a gente tem que discutir com o governo, a matéria vem para casa, nós vamos discutir com seriedade e com responsabilidade, não com demagogia. Porque a gente sabe o que o Brasil está vivendo. Uma crise seríssima, seríssima. E pagar em dia, pagar 13º, está fiscalmente como o segundo estado mais equilibrado do país, realmente é um grande avanço para nós. E essa conquista ela não pode ser perdida. Eu tenho certeza que essa casa vai discutir e vai avaliar com serenidade essa matéria aqui da casa. Mais 3 minutos para Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento. Obrigado, deputado Carlos Felipe. Eu acredito que esse caminho do governo de ter um olhar cauteloso, atencioso para as categorias de forma distinta, inclusive identificando aquelas que têm maior dificuldade, que merecem de mais atenção, para poder priorizar as ações no sentido de superar as dificuldades que são colocadas em cada categoria. Servidores públicos de forma geral, Polícia Civil, que discutiu, que conseguiu alguns avanços, mas que há outros que merecem ser contemplados e que precisam construir com o governo um diálogo e um plano para que essas demandas elas sejam atendidas. Professores que no final desse ano, do ano passado, tiveram reconhecidos seus direitos e aí, com mais um rateio do excedente que houve na educação, que foi satisfatório para compensar alguns prejuízos provocados pela crise, isso vem em boa hora. Então, é necessário que a gente tenha esse bom senso, essa preocupação com esse equilíbrio, para permitir que haja as condições de investir, por exemplo, na universalização Santana, quando possível, uma parte. do ensino, deputado Daniel, no ensino por tempo integral, como o governo tem procurado fazer agora, inclusive, para ser justo aqui, tem uma parceria com o governo federal, onde 80% dos recursos é do governo do Estado e 20% do governo, 20 ou 10%, não estou, agora me confundi, acho que é 20% do governo federal. São 108,8 milhões para a escola de tempo integral. E o Ceará, ele vai totalizar, já totaliza atualmente, 187 escolas de tempo integral, somadas 116 que são escolas técnicas profissionalizantes, e que são escolas que já vinham num projeto construído pelo governador Cid Gomes com o governo da presidenta Dilma, que permite que os estudantes eles possam já começar a praticar alguma atividade que vai lhes integrar
ao mercado de trabalho que está sendo consolidado, construído ao longo de muitos anos e de muito sacrifício, num projeto específico que o Ceará desenvolve e que é o caminho para a superação da crise que existe a nível nacional. E que aqui a gente tem feito a lição de casa e contribuído de forma muito importante para que o Ceará, pelos seus próprios esforços, ele supere as dificuldades que atravessam o país como um todo e que é cruel em muitos outros estados.